Bom dia, irmãos. Depois de um períodozinho, de férias que eu passei, estava já com saudade de vocês. E agora a gente está junto aí para mais uma sequência, mais um ano, se o Senhor nos permitir, Conforme o nosso irmão João Pedro já nos falou, nós vamos dar seguimento, a nossa série de pregações. Como os irmãos sabem, nós pregamos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Então, o nosso ciclo, ele leva aproximadamente 2 anos, A gente já está no nosso 4º ciclo de leitura, a igreja tem nos acompanhado nessa leitura, e tem sido uma bênção. E um dos textos que nós lemos, esse é um desafio pastoral que nós temos, Um dos textos que nós lemos durante a semana, ele é pregado aqui, e no caso nós vamos fazer o mesmo, no dia de hoje. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Filipenses 4, do 1 ao 20. Nós temos esse texto no nosso boletim, Se você quiser nos acompanhar, se por acaso você não tiver a NVI, você pode nos acompanhar através do boletim. Ok? Peço que os irmãos se coloquem de pé para que façamos a leitura da palavra do Senhor. Muito bem. Filipenses 4, 1 a 20, e a palavra do Senhor nos diz o seguinte: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela súplica, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações, como vocês sabem, Filipenses. Nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é o mais do que o suficiente. Eu estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai,
seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar. Deus amado, nós pedimos que, mais uma vez, o Teu Espírito Santo possa nos guiar, possa abrir o nosso entendimento, iluminar o nosso entendimento, para que a gente possa compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que esse texto possa falar aos nossos corações e às nossas mentes, e que possa reverberar no nosso dia a dia, durante a semana. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, podem se assentar. Muito bem, queridos. Quem é mais velho aí sabe como era no passado, né? Quando a gente ia marcar um cineminha com os amigos, com a namorada, né? O que a gente tinha que fazer era passar na banca de jornal, e aí a gente comprava um jornal, né? E a gente ia no caderno de cultura, e ali a gente escolhia mais ou menos entre 5 opções que a gente tinha aqui na cidade, né? Você tinha o Cinema 1, você tinha o Cinema Icaraí, o Niterói, o Central, né? E você tinha aquelas poucas opções para escolher o filme que você queria assistir, né? Hoje é tão interessante porque eu pego aquele catálogo da Netflix e, queridos, o catálogo, só de rodar aquele catálogo, aquele monte de filme, eu fico mais cansado do que assistir o próprio filme, né? Tem vezes que até eu desisto, porque eu vejo, é tanta opção, tanta coisa, que eu acabo desistindo. E apesar que ele diz uma quantidade infinita de opções de filme, quando você começa a olhar o catálogo, você vê que quase nenhuma delas nos parece uma boa opção, né? A gente sabe que naquele catálogo muitos filmes ruins estão ali entremeados, né, com alguns bons filmes. Eu me lembro que essa sensação que a gente tem hoje não existia ali na década de 80, né? Lá, ao contrário, a gente lutava, né, contra a escassez de informações e opções, né? E hoje, o que parece é que a gente luta contra o excesso de opções, né? A gente, por exemplo, pega lá o aplicativo de transporte, né? E a gente abre o aplicativo, ali tem a opção que é a tal da Black, a Comfort, né? a X e outras para você fazer entrega de moto, seja lá o que for, né? Aí você está com fome, você abre o iFood e você quase que se arrepende, porque todas as pizzarias, né, de Niterói estão ali, todas as comidas japonesas, todas as hamburguerias estão listadas, então até você ver o que você quer comer, a fome parece que aumenta ainda mais, né? E, queridos, também você quer sentar para ver uma série, para você maratonar um pouquinho, né? E o que acontece? Você tem ali aqueles streamings como a Disney Plus, o Max, o Prime, o Paramount e um monte de outros, cheio de séries para você assistir, você não sabe exatamente qual você vai ver. E hoje, queridos, o difícil é saber qual dentre todas é a melhor opção para você resolver o seu problema. E esse excesso de opções, ele reflete na nossa espiritualidade também, não se engane. Nós temos 1000 opções de cultos online e promessas de experiências únicas com Deus, né? São igrejas que oferecem todo tipo de pastores, bispos, apóstolos, né? Profetas dos mais variados possíveis, né? E também com grupos de louvor, né? Que se parecem tanto com o YouTube quanto até mesmo com músicas de terreiro, né? Que a gente tem visto aí ultimamente. E a pergunta central, queridos, é como distinguir o que é marketing religioso e o que é a verdadeira igreja de Jesus, com I maiúsculo. E aí, em João capítulo 4, essa dúvida ela já pulsava no coração da mulher samaritana. Qual era o lugar correto para adoração? Né? Segundo os samaritanos era Gerizim, segundo os judeus era o Monte Sião em Jerusalém. Mas a resposta de Jesus ela foi surpreendente para aquela mulher. Jesus fala que nenhum lugar, nem outro, e aí ele diz que o Pai, ele na verdade busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, onde Deus está, ali é terra santa. Jesus, ele desencaixotou o onipresente
da geografia humana e o trouxe para dentro do nosso coração. Irmãos, Deus nunca esteve preso a construções feitas por pessoas. E o incrível é que a igreja primitiva era um movimento vivo dentro dessas casas. E na época da igreja primitiva não havia templos. Foi ali que a igreja viveu o seu maior momento de crescimento. Mas, alguns séculos depois, ali no século IV, veio a ruptura de Constantino. E esse foi aquele imperador romano que capturou o cristianismo para dentro dos limites romanos. E a partir daí, queridos, ele trocou a simplicidade dos lares pela suntuosidade das basílicas romanas. E, novamente, ele, entre aspas, aprisionou o onipresente em mapas e edifícios. E então, queridos, nós continuamos confundindo o prédio com a essência do próprio Deus. Mas a pergunta que nós temos, o que, afinal, é a igreja? E para responder essa pergunta, nós temos que olhar para essa carta de hoje. Paulo, ele escreveu essa carta da prisão, e diferente daquela igreja de Corinto que nós vimos aqui, que era uma igreja extremamente confusa, os filipenses, eles eram, na verdade, uma igreja cooperadora. Interessante que Atos 16 fala que essa igreja, ela nasceu de uma forma improvável. Aqueles membros, os primeiros membros da igreja foram Lídia, que era uma vendedora de púrpura, depois uma jovem escrava que foi liberta de uma possessão e também um carcereiro, que eram pessoas muito diferentes uma das outras. E essa cidade, queridos, apesar de ser uma cidade grega, eles eram também uma colônia romana orgulhosa. Então, eles sabiam que eles, mesmo não sendo moradores de Roma, mesmo eles vivendo na região da Grécia, eles tinham o título de moradores romanos. Mas aquela igreja que nasceu ali entendia que a sua cidadania verdadeira e real, ela não estava no passaporte romano, mas estava no céu. Eles se sentiam como cidadãos celestiais. E por isso é que nós vemos nessa epístola que Epafrodito foi o enviado daquela igreja com uma missão de ser o suporte real para Paulo, que nesse momento em que ele escreveu a carta, ele se encontrava no cárcere em Roma. E para os irmãos de Filipos, orar pela missão era o mesmo que agir na missão. Esta, queridos, era uma igreja comprometida com o Evangelho de Cristo e também com o seu porta-voz apostólico. E diante de tantas opções que nós temos hoje, tantas igrejas para serem escolhidas, esse texto ele nos dá uma dica importante sobre o que é um modelo saudável de uma comunidade de fé. Para que nós encontremos um lugar onde nós devemos estar. A pergunta que nós devemos responder é: o que é a igreja? Queridos, em primeiro lugar, a igreja ela é um local de ajuda mútua. Olha o que diz o versículo 14 e o 15. Vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Queridos, a igreja, ela participou da tribulação de Paulo. Os filipenses, eles não deixaram o apóstolo Paulo sozinho, encarcerado, largado. Eles não enviaram apenas orações genéricas, pensamentos positivos para o apóstolo Paulo, mas eles enviaram um suporte prático para as suas necessidades. Queridos, e sobre essa palavra suporte, eu me lembro que certa vez eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa dizia que ela tinha um irmão na igreja que ela não gostava muito daquele irmão, que era um irmão meio difícil, E aí o termo que ela usou para se referir à sua relação com esse irmão era: olha, sabe fulano, eu amo fulano, mas eu amo ele no amor do Senhor,
E eu achei interessante que o que estava nas entrelinhas ali é isso, né? Ela aturava o irmão porque a Bíblia dizia que tinha que ser assim. Mas não era uma coisa que ela gostava, né? Ela não gostava da pessoa. E de fato, queridos, a Bíblia, ela nos exorta a suportar uns aos outros, né? Efésios 4:2 nos diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Mas, queridos, há uma palavra que precisa ser investigada com atenção nesse versículo, e essa palavra é anekomai, uma palavra do grego, que traduzida é dar suporte, né? No português, se nós formos olhar para a palavra suportar, ela virou sinônimo de aturar, né? Eu não suporto fulano. Eu acho fulano insuportável, né? Ou seja, o foco está no meu pavio que é curto para suportar a pessoa. Eu não tenho nem paciência e nem vontade de aceitar a pessoa como ela é. Mas no grego, anekomai, significa segurar para cima. Suportar, queridos, não é carregar um fardo com má vontade. É colocar as mãos por baixo da carga do irmão para que ele não desabe. Eu me lembro, queridos, que certa vez eu estava viajando lá pelo interior da Amazônia, lá, pegando aqueles aviõezinhos pequenos, né? Os irmãos sabem que durante muitos anos eu fui músico, né? Ainda sou, mas de uma maneira diferente. Então eu toquei em muitos lugares distantes, e um desses foi lá no interior da Amazônia. Se eu não me engano, eu estava ali no aeroportozinho, em Tefé, esperando aqueles teco-teco, né? Para a gente poder voltar para a capital. E, de repente, no aeroporto, que era um lugar bem simples mesmo, eu vi um quadro, né? Assim, que era uma foto. E aí eu vi uma criança que estava montada nas costas de outra criança, né? Então era uma criança aguentando o peso de outra criança, e os dois com um sorriso no lábio. E embaixo tinha uma tarja que dizia o seguinte: não é pesado, é meu irmão. Queridos, aquilo foi algo que tocou o meu coração, e eu comecei a refletir muito sobre isso. A visão bíblica é diferente da nossa visão. A visão de suportar, ela é diferente. Suportar não é uma obrigação, não é um fardo. Ela precisa ser um desejo. Nós temos exemplos práticos aqui em nossa própria igreja. Como, por exemplo, os irmãos do Ministério de Louvor. Antes, os irmãos sabem como eu era atarefado aqui, os irmãos mais antigos se lembram que eu corria de lá para cá e tal, eu preparava as cifras e preparava os arranjos, ensaiavam e tal. E os irmãos, vendo a necessidade, eles decidiram dar o suporte para mim e suporte para a igreja. Olha que bênção foi isso, né? Eu consigo hoje focar nas coisas, nas questões pastorais, porque os irmãos estão dando um suporte à igreja, né? Nós temos também os irmãos do Ministério de Mídia, que organizaram, né, a nossa parte digital, e isso tem sido tão importante para nós. Você chega aqui, tem um boletim pronto, que é só fazer, né, uma leitura ali com QR Code, né? Nós temos um Instagram que comunica também um pouco da nossa igreja. Nós temos, queridos, as irmãs do Ministério Infantil, que vendo a necessidade do cuidado, né, desses nossos irmãozinhos na fé, elas se dispuseram a dar o suporte que eles precisavam. E também o que falar dos irmãos da diaconia, que antes mesmo, né, deles serem empossados, eles já trabalhavam, eles já se empenhavam em ajudar aqui a igreja, né, no templo e nos nossos cultos. E também vi aqui o anúncio das mulheres, né? Que importante é o trabalho que essas irmãs têm feito, um trabalho de unir a igreja, de trazer comunhão para a nossa comunidade. Queridos, eu me lembro aqui bem, né? Eu estou vendo o nosso irmão Pirilo ali, e eu lembro quando, algum tempo atrás, a nossa igreja, ela foi invadida, a porta da nossa igreja, ela foi arrombada, né? E eu soube disso na época, eu morava lá
naquela outra dimensão chamada Marambaia, e eu vim para cá assim que possível, e quando eu cheguei aqui eu vi o irmão Pirilo ali já ajudando a colocar a porta no lugar, para a gente consertar ali aquela situação. Como essas coisas são importantes, queridas. A verdade é que os pastores, os presbíteros sozinhos, eles não podem, eles não conseguem fazer nada. Somos uma igreja presbiteriana, logo somos uma igreja conciliar, e isso significa que nós precisamos uns dos outros. Essa é a essência da nossa igreja. Mas, queridos, além da ajuda mútua, a igreja também é um lugar de harmonia. Interessante o versículo 2, quando ele fala: rogo a Evódia e rogo a Sinti que vivam em harmonia no Senhor. Eu sei que você achou esse nome bonito para você colocar na sua filha, né? Mas eu não sei se é uma boa escolha. Porque eram nomes gregos, né? Bem diferentes dos nossos. Mas, de alguma maneira, essas irmãs, elas colaboraram com a obra do Senhor, com o ministério do apóstolo Paulo, mas houve um momento em que elas erraram, elas tomaram um rumo que não deveriam. E aí, queridos, elas perderam ali aquela comunhão que elas tinham uma com a outra. Queridos, a paz na igreja, ela não é mágica, ela é esforço. Um corpo sadio depende de cada órgão. Se, queridos, o membro não cumpre a sua função, a igreja, ela adoece. E para a igreja, queridos, dar certo, é necessário que eu esteja disposto a querer fazer o que é certo. A saúde de nossa comunidade depende tão somente de nós. Pronto. Queridos, então, se entendemos a primeira pergunta, o que é a igreja, precisamos seguir para uma segunda questão. O que a igreja não é? E aqui talvez eu choque você. A igreja não é lugar de gente resolvida. A igreja é um lugar de gente que entende que é doente. E aqui eu volto para essas irmãs que tinham esse belo nome, Evódia e Sinti, que lutaram pelo evangelho, mas elas tiveram fraquezas. Em algum momento elas não conseguiam se harmonizar em algum assunto que a Bíblia não nos diz qual é, e isso levou essas irmãs à cisão. Essas coisas, meus queridos, elas não deveriam acontecer, mas elas podem acontecer entre nós. Nós não precisamos de capa de supercrentes. Jesus, na verdade, ele veio para os pecadores. Como ele fala em Marcos capítulo 2, versículo 17, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. A santidade, meus irmãos, ela é um processo gradual, um passo de cada vez. Gente que se dizia perfeita naquela época eram os fariseus. E nós devemos nos lembrar que eles foram seriamente censurados por Jesus. E lembre-se do seguinte, no versículo 5, Paulo diz: perto está o Senhor. O Senhor, ele não está perto do nosso prédio, desse templo aqui, feito por tijolo, mas perto de nós, em nossa caminhada e em nossas limitações. Ele nos vê e ele nos conhece. Não adianta a gente fingir que aquilo que nós não somos. E por isso, queridos, a igreja é lugar de relacionamento, não de fórmulas. Em vez de rituais vazios, Paulo, ele nos convida a apresentar tudo a Deus em oração, súplicas e ações de graças. Afinal, estamos diante de um Deus pessoal e não de uma força mística e pessoal. Um Deus que não está interessado em rituais vazios, mas em corações quebrantados e contritos, que reconhecem a sua necessidade, ou necessidade de Deus, e buscam no Espírito o caminho da santidade. Em terceiro e último lugar, queridos, o que a igreja precisa ser? E aqui, o versículo 9 nos diz que a igreja precisa ser um lugar de exemplo. Vejam o que fala o versículo. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo, queridos, ele não tinha medo de ser
referência. Tornem-se meus imitadores. Nossas palavras, queridos, na verdade, elas serão atestadas pela nossa prática. Paulo, ele era a prova viva de que a igreja é um movimento de pessoas que imitam a Cristo. Eu me lembro de, na minha juventude, ter uma experiência, né? Quando a gente é mais novo, eu tinha um casal que eu tinha neles um olhar como referência, né? De um casal comprometido com o Senhor e tudo mais. E aí, um dia, eu falei isso para esses irmãos, né? Eu falei, eu vejo vocês como uma referência para mim na minha vida, mas eu me assustei com a reação de uma das pessoas ali, né? Que na hora falou, não aceito isso não. Você está colocando um peso enorme sobre a minha vida. Queridos, eu confesso que naquele momento eu fiquei murcho, né? Porque eu era jovem, eu fiquei decepcionado com aquilo. Porque eu os via como uma referência, mas eles não queriam se responsabilizar com essa postura que eles deveriam ter. Nós, queridos, como discípulos de Jesus, não podemos nos furtar de sermos referência na vida das pessoas. Na verdade, Deus, ele nos chamou para isso. Então, você simplesmente não pode se furtar de ser aquilo que Deus chamou a cada um de nós para sermos. Todos nós, em alguma medida, somos discípulos. Todos nós, em alguma medida, somos discipuladores. Assim, queridos, além de um lugar de exemplos, o que a igreja precisa ser também é um lugar de aceitação e solidariedade. E aqui eu vou num dos textos que nós lemos na semana passada, que foi o capítulo 2, versículo 2 a 4. Ele diz o seguinte, Paulo, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Repetindo aqui, queridos, considerem os outros superiores a si mesmo. Às vezes, nós podemos achar que isso é algo quase impossível de se fazer. E, naturalmente, queridos, as nossas escolhas e decisões, elas são baseadas sempre no que é melhor para nós. E tudo bem. Desde que isso não se torne uma ambição egoísta, onde eu só olhe para mim mesmo e só deseje o bem para mim e ignore aquelas pessoas que estão ao meu redor. Na verdade, Paulo ele está falando da subversão da lógica humana. Certamente, queridos, exortações como essa são difíceis de serem atendidas. Não é fácil, muitas vezes, nós darmos um valor ao irmão quando o nosso pavio ele está curto. Quando você não está exatamente querendo suportar o irmão, aquele irmão você acha alguém insuportável. Mas é importante dizer que não é impossível fazer isso. É necessário enfrentar algumas coisas dentro de nós, mas sim, é possível. E a referência que o apóstolo Paulo nos diz, ela é algo fundamental para as nossas vidas. Nós não podemos negar que esse exemplo que ele nos dá, no versículo 5 e 6, é um checkmate para a nossa falta de vontade de considerar os outros superiores, quando ele fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, ou seja, Jesus, ele não teve pavio curto conosco. Quando nós não podíamos suportar o peso das nossas escolhas, do pecado, ele nos deu o suporte. Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. E naquele momento ele nos considerou mais importante do que a si mesmo, a ponto de morrer na cruz do Calvário. Ele se humilhou, se tornou homem e viveu aqui entre nós e morreu a pior tipo de morte. Alguém poderia experimentar isso por mim e por você. Essa é a nossa referência. Esse texto bíblico, queridos, é um dos mais conhecidos e importantes da nossa tradição reformada. Mas muitas vezes conhecemos a teoria, mas nem sempre nós nos atentamos
para o verdadeiro sentido de seu significado. A verdadeira igreja de Cristo entende e põe em prática essa verdade. Desde a nossa conversão, queridos, nós não vivemos para nós mesmos e para os nossos próprios interesses. Nós somos convidados pela Escritura a seguir o exemplo de Jesus. E concluindo esse sermão, queridos, ser igreja é ser corpo, onde cada um trabalha pelo todo. Paulo, ele pregou o Evangelho. Por fim, ele estava preso por causa da sua missão. Mas veja que coisa importante, ele não estava sozinho. Os crentes filipenses estavam com ele. E essa mesma realidade vale para cada um de nós. Sem a ajuda dos irmãos, nós ficamos incompletos. Nossa espiritualidade, ela se esvazia. As lutas e as dificuldades se tornam mais pesadas. Afinal, irmãos, o nosso modelo é o modelo da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Unidade na diversidade. Jesus, ele nos tornou uma família de pessoas distintas. A nossa oração é que ele nos ajude a seguir o exemplo de nosso Senhor, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que haja na Igreja Presbiteriana do Fonseca o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que possamos entregar a Ele tudo que somos, tudo que temos, e que a nossa conduta uns com os outros reflita o exemplo de Jesus, como vimos tão claramente na vida do apóstolo prisioneiro do Senhor. Que o Senhor abençoe essa casa, a casa de Deus que habita em cada um de nós. Que nós, a nossa igreja, possamos ser mais do que uma mera opção ofertada pelas redes sociais. Que sejamos conhecidos por aqueles que amam e dão suporte uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. Estamos, irmãos do louvor, aqui à frente. Nós vamos cantar um hino. Fique de pé, a igreja. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor, muitas vezes é tão difícil, Senhor, a gente dar o suporte para as pessoas, porque nós estamos tão ocupados conosco. Muitas vezes a gente está... o nosso pavio com o próximo é tão curto e nós estamos tão somente focados na gente, no nosso bem-estar. Mas tem misericórdia de nós e ajuda-nos a ser como Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não pensarmos em nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a dar um pouco de nós para que o irmão possa ter o suporte necessário para que ele possa caminhar. Ajuda-nos a perdoar o nosso irmão. Ajuda-nos, Senhor Deus, a caminhar com ele uma segunda milha. Senhor, faz dessa comunidade uma comunidade que deseja ser suporte na vida um do outro. Senhor, que nós não sejamos simplesmente crentes que vêm aqui, se reúnem como um clube, mas que o Senhor nos dê uma liga, que nós possamos experimentar, Senhor Deus, os benefícios da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Que nós não sejamos a igreja presbiteriana do Fonseca, mas que nós sejamos a igreja de Cristo na igreja presbiteriana do Fonseca. Por favor, dá-nos esse sentimento, dá-nos essa liga, e que isso seja uma realidade entre nós. No nome de Jesus. Amém e amém.